E aí, pessoal, bora simbora. Hoje tem, anfíbios, tá certo? Vamos falar sobre anfíbios, tá certo? Nas próximas horas vamos falar sobre répteis, sobre aves, sobre mamíferos, mas hoje tem os sapinhos, as rãs, as pererecas, as cecílias, tá certo? As salamandras, tá certo? Hoje tem anfíbios, pessoal. Bora simbora, todo mundo pronto? É isso aí, pessoal. Então, quando a gente fala da classe anfíbia, pessoal, a gente já está falando aí um pouquinho sobre anfi e bio. Significa uma vida dupla. Então, são organismos que têm, ora, uma vida aquática, ora, uma vida terrestre, né? Há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, né, os anfíbios eles começaram a surgir, né? E eles têm um parentesco próximo, justamente com alguns peixes, né, os crossopterídeos, certo? Então, possivelmente, né, esse processo evolutivo veio justamente dessa linhagem de peixes, né? Então, a gente fala dos tetrápodas, né? Os anfíbios são os primeiros tetrápodos que apresentam 4 patas, tá certo? E essas patas vieram de modificações das nadadeiras, tá certo? Peitorais e pélvicas, beleza? Então, interessante que os anfíbios, apesar de ter essas nadadeiras e tal, eles não se locomovem tão bem. Por isso que muitos deles preferem um salto do que a passada, né? Então eles acabam se movimentando através de saltos, né? Com exceção das salamandras, que já tem um corpo mais alongado, né? E eles meio que fazem um movimento na coluna, né? Que permite, tá certo, uma melhor locomoção, tá certo? Então bora simbora, pessoal. Olha que coisa mais linda. Bonitinho demais, garotinho. Então é interessante que esses organismos, né, como eu falei para vocês, né, eles têm essa vida dupla, porque ora tiveram um momento, né, de metamorfose no qual os ovos e larvas se desenvolveram dentro d'água, e ora eles têm um momento, tá certo, fora da água no ambiente terrestre, tá? A gente tem algumas espécies, né, que na verdade se desenvolvem e passam praticamente a vida toda dentro d'água, como por exemplo algumas salamandras e tal. Mas normalmente, né, eles têm essa fase dupla da vida, né? Se desenvolvem na água e vivem na fase adulta no ambiente terrestre. Show de bola, garotinho? Então, vê só, vamos conhecer um pouquinho, tá certo, das diferenças entre rãs, sapos e pererecas. Olha só, pessoal, o grande segredo está aqui. Por exemplo, a gente tem aqui as membranas interdigitais, né? São características das rãs, pessoal, porque elas precisam dessa adaptação, né, para conseguir nadar melhor, né, conseguir mover mais água, tá certo, no ambiente aquático, tá? E aí ele consegue uma melhor eficiência na natação. E aí, pessoal, não obstante, né, as pererequinhas também precisam um pouco dessas membranas digitais, não para movimentar, tá certo, a água, mas sim para planar melhor com os seus saltos, né? Então muitas delas ainda apresentam essas membranas interdigitais e ainda umas modificações nas pontas dos seus dedos, tá? Que permitem uma ótima adesão, tá certo, em superfícies, né? São interações que são formadas ali de Van der Waals, tá? Interações de Van der Waals com uma força de interação fraca, mas suficiente para permanecer esses animais aderidos em superfícies, tal, assim como folhagens, como galhos, como troncos, né? E é um sistema bastante eficiente, né? E a gente tem também aqui os sapos, né? Já os sapos aqui, ó, eles têm uma pata bem interessante que é especialista em escavação. Então vocês podem ver que os três têm hábitos de vida completamente diferentes. As rãs mais, né, no seu nicho, por exemplo, de caça, né, em alguns nichos que ele passa durante o dia, mais no ambiente aquático, as pererecas no ambiente arborícola, né, ainda dependente de regiões úmidas e com água ainda, né, principalmente em regiões ali com bromélias, com algumas plantas que acumulam água, tá certo? E aí a gente tem também a presença dos sapos. Os sapos são os terrestres, né? Eles, na verdade, possuem essa habilidade de escavar, fazem as suas tocas, né, os seus buracos, se enterram lá, tá certo? E depois, quando o horário do dia está mais ameno, né, o clima está melhor, ele acaba saindo à noite e tal. Enfim, show para se alimentar e procurar alguns insetos, né? Então, pessoal, aqui a gente tem as rãs, os sapos, né? O interessante é que ele tem esse aspecto mais rugoso, né? Como se fosse com as verrugas e tal. A rã é bem lisinha, né, pessoal? Justamente para facilitar, né? Até o formato é bem hidrodinâmico, né? Para facilitar seu deslocamento. Aqui as membranas aqui interdigitais, pessoal.
E aqui também, ó, a gente encontra algumas espécies, tá certo? Essa daqui é o pessoal chama de rã de olhos vermelhos, mas na verdade ela é uma perereca, ela não é a rã, né? Então, mas essa daqui é uma das pererecas mais bonitas, tá certo? Que a gente vai encontrar aí. Ela tem esses olhos lindos aqui e tem como se fosse vestindo uma roupa do Brasil, né? Um casaquinho do Brasil aqui, né? Bem bonito. Então, olha só, pessoal. E aí a gente tem também as salamandras e os tritões, tá certo? Que também fazem parte dessa classe anfíbia, além das cecílias. Não é Cécia da sala não, viu? A cecília é esse bichinho aqui que parece, né? Que parece uma cobra cega, né? Que na verdade é a anfisbena, né? A anfisbena e a cecília são muito parecidos, tá? A anfisbena na verdade é um réptil, a cecília é um anfíbio, tá certo? Então tem essa diferença aí, fica ligadinho, fica ligadinho. Beleza, garotinho? Bora sim, bora. Então, pessoal, interessante que os anfíbios, né, além de possuírem, né, hábitos na água, seja arborícolas, seja terrestres, eles também possuem uma diversidade grande de tamanho. Por exemplo, esse cidadão aqui, ó, isso aqui é um adulto, pessoal. É o Brachycephalus didactylus. Rapaz, eu passei uma semana estudando esse nome para falar para vocês agora. Então, o que acontece? Ele tem mais ou menos 1 centímetro de tamanho, né? Ele é a menor rã do Brasil, tá certo? É o menor anfíbio do Brasil, na verdade, o menor anfíbio, tá certo? A gente já tem aqui, por exemplo, o Andrias davidionus, tá certo? Esse organismo, pessoal, ele pode ter até mais ou menos 1,5 m de tamanho. Ela é conhecida como a salamandra chinesa. Também tem a salamandra japonesa, tá certo? Só que a japonesa é um pouco menor. A chinesa consegue ser ainda maior do que a chinesa consegue ser um pouquinho maior do que a japonesa. Então é um bicho belíssimo. Ele fica grandão assim. Tem algumas imagens até o pessoal segurando assim. É bem legal, bem legal. Tá certo? Tá a salamandra gigante. Tá? Então, uma outra coisa. Então, os anfíbios, tá? Foram que a partir dos seus desenvolvimentos, do seu processo evolutivo, eles foram originando os répteis, né? Então a gente vai vendo que alguns anfíbios lembram alguns répteis, tá certo? Continuando aqui, pessoal, grupos da classe anfíbia. Então a gente tem a ordem Anura, que são os sapos, rãs e pererecas, tá certo? São esses cidadãos aí, tá certo? A gente tem também a ordem Urodela, que a gente pode encontrar os tritões, as salamandras. Aqui eu trouxe um tritão para vocês aqui, ó. E a gente tem também aqui, ó, tá certo? A ordem Gymnaphorina, tá certo? Que são as cecílias. Tá? Então a gente tem essas 3 ordens principais, tá certo? A Anura, que o termo significa ausência de cauda, sem cauda, tá certo? Urodela, que apresenta cauda, e a Gymnophina, que na verdade não apresenta patas, né? Ele não tem patas e tal. Show? Bora sim, bora, garotinho. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da estrutura, né? Começando pelo esqueleto dele, né? Aqui eu trouxe uma imagem, né, que a gente consegue ver o esqueletozinho, tá certo? Tá mais com uma perereca aqui, né? Pela forma do corpo, o tamanho dos ossos aqui e tal. Mas interessante que a gente vê aqui o esqueleto axial e apendicular, né? O esqueleto axial seria o crânio e a medula, e o apendicular seriam as patas, né? Não só superiores quanto inferiores, tá? Então aqui o símbolo dos membros anteriores e posteriores é justamente a cintura escapular e pélvica, né? Então o que acontece? Eles apresentam já esses símbolos anteriores e posteriores, só que eles não permitem uma boa motilidade, tá certo? Então por isso que os sapos eles não conseguem se movimentar bem. Então eles acabam pulando, tá certo? Eles têm como estratégia saltar a dar passos, tá certo? Porque infelizmente eles têm muita dificuldade por conta do seu esqueleto, tá? Esse processo, alguns processos evolutivos vão acontecer. A gente vai ver que nos répteis, nas aves, nos mamíferos, né? A gente vai encontrar algumas outras adaptações, né? A gente vai ver que a gente vai encontrar alguns organismos muito mais adaptados à passada, tá certo? Não só quadrúpede, mas bípede também, tá certo? Show de bola, garotinho. Então aqui, ó, o sistema digestório da classe anfíbia, garotinho. Então aqui, normalmente eles têm um hábito carnívoro, tá certo? Normalmente. Existem algumas espécies, tá certo, que podem apresentar um hábito onívoro e tal, mas normalmente, são algumas exceções, normalmente são carnívoros, tá? Então, vê só, aqui, ó,
a gente vê o hábito de caça, né, de um sapinho, tá certo? Interessante que ele acabou, né, de abocanhar um besouro coleóptero, né? Interessante, né, que ele tem uma adaptação, né, pessoal? Ele enxerga bem objetos em movimento, objetos parados ele tem dificuldade. Então, normalmente, ele tem a estratégia de se manter parado, justamente pela sua não tão boa motilidade, então ele se mantém parado, esperando a presa de tocaia, tá certo? Então, quando ele vê um bicho se mexendo, ele acaba, né, partindo para o ataque. E uma adaptação, tá certo, que ele obteve justamente por conta da sua baixa motilidade foi a língua que ele consegue, né, a língua protusa, que ele consegue colocar essa língua grande para fora, né, e ela agarra a presa, né, gruda na presa e já traz para sua boca, né, ele já engole rapidamente, tá certo? Então, bem interessante essa adaptação aí. Eles apresentam o sistema digestório completo, com boca e ânus, tá certo? E, na verdade, apresentam um cloaca. Então, a gente vai ver que não só os anfíbios, mas os répteis e as aves apresentam uma cloaca, no qual aí o orifício, né, fecal e da urina também, tá? E o reprodutor ele se mistura, né? É um orifício só para a saída, tá certo? Desses excretas e também das relações sexuais, tá certo? Então a gente tem a cloaca. Show? Então aqui, ó, continuando sobre o sistema digestório aqui, ó, a gente tem aqui um pouquinho, eu trouxe uma imagem para a gente ver melhor, né, por dentro aqui do sapinho, tá certo? Então a gente consegue ver aqui, ó, não do sistema digestório, né, mas por exemplo a gente consegue ver o coração, o pulmão, aqui o sistema circulatório e respiratório, mas a gente consegue ver aqui, deixa eu ver aqui, tá certo? Aqui o fígadozinho dele, cadê o intestino aqui, né? A parte do pâncreas aqui, tá certo? Aqui já tem aqui a bexiga, o sistema excretor, né? Já aqui os ovidutos, o estômago dele. Então, né, a gente consegue ver todas essas estruturas. Beleza, pessoal? Então, bora embora, meu time. Então, com relação ao sistema circulatório, pessoal, eles apresentam uma circulação fechada, dupla, mas incompleta. Por quê? Porque ocorre mistura de sangue. Na verdade, eles apresentam apenas 3 compartimentos, tá? Eles apresentam 2 átrios e um ventrículo. A gente vai ver aqui, deixa eu colocar até em vermelhinho aqui, pessoal. Vou colocar o ponteiro em vermelho aqui para a gente ver melhor aqui. Então, vê só, a gente tem um ventrículo, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, o sangue que vai chegando do corpo, né? Através do átrio aqui, tá certo? Direito, tá certo? Então, ele chega através do átrio direito, logo empurrado aqui para o ventrículo. Só que quando ele chega no ventrículo, né, esse sangue se mistura com o sangue que vem dos pulmões, né? Então, parte desse sangue depois vai ser oxigenado nos pulmões e depois parte desse sangue vai ser encaminhado para o corpo. Então acaba tendo essa mistura de sangue, então não é um processo tão eficiente aí, porque ele mistura o sangue venoso com arterial, tá certo? E isso faz com que eles sejam pecilotérmicos, eles não regulem bem sua temperatura corporal, beleza? Então os anfíbios, eles têm a temperatura parecida com a temperatura do ambiente, tá certo? Ainda sobre a circulação aqui, ó, o coração com 3 cavidades, como eu falei, né? 2 aurículas e um ventrículo. E as hemácias são ovalares e tem núcleo. Nossas hemácias não tem núcleo, mas as hemácias do sapo tem sim. É interessante pra caramba. Parecem umas célulazinhas normais, assim, porque a gente viu o núcleozinho bem corado. Eu tenho até uma lâmina, né? Posso até tentar na volta aí. A gente pode ver, enfim. Posso até trazer algumas imagens que eu acho mais fácil, né, do que a gente ter esse momento do laboratório agora pequeno. Enfim, talvez não seja tão interessante. Mas vou me comprometer em trazer uma imagem na aula para mostrar para vocês, né, essas hemácias nucleadas dos sapos, tá? Então me cobrem aí que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então aqui, ó, a gente tem o processo de respiração, tá certo? O interessante é que eles apresentam o processo de vocalização, bem interessante, né, para o processo de reprodução, né? Então esse processo de vocalização está muito relacionado aí com algumas espécies, né? Cada espécie tem seu som característico, né, que serve para atrair as fêmeas para o processo da cópula, tá certo? Interessante que a respiração é feita por brânquias na fase larval e por pulmões e na pele da mucosa bucal, tá certo? Na pele, né, pela pele e mucosa bucal, né? Então são 3 áreas.
pelos pulmões, pela pele, tá? E pela região da mucosa bucal, tá certo? Quando ele faz esse coachar, né? Beleza? A temperatura do corpo é variável, como eu falei para vocês, psilotérmicos. Beleza? E o interessante, pessoal, antes de colocar qualquer coisa aqui, interessante falar para vocês o seguinte: tem aquela lenda que o pessoal diz, né, que o sapo ele faz xixi nas pessoas, que ele ataca, que ele fica isso, aquilo, outro, que ele sai correndo atrás. Na verdade, o sapo, né, principalmente aquele sapo cururu, né, apesar de ser grandão, mas ele vai ter mais medo de você do que você dele, você pode ter certeza disso, tá? E o interessante é que ele tem um sistema de defesa, que são as glândulas paratóides, né? Então ele tem essas glândulas paratóides aqui atrás dos olhos, e quando, por exemplo, uma presa, como por exemplo os sapos são presas fáceis, por exemplo, para algumas serpentes, né? Então o que acontece? Quando a serpente abocanha o sapo, né? Na verdade ela pressiona essas glândulas paratóides e libera, né, uma substância, tá certo? Meio gelatinosa, meio esbranquiçada, tá certo? Que tem um gosto adstringente, que é horrível, tá? E faz com que a serpente, né, a cobra ou a serpente acabe soltando esse animal, né, e ele consiga viver, consiga sobreviver. E existem alguns outros anfíbios, né, que acabam tendo uma toxina espalhada por todo o corpo, que é o caso de algumas pererecas. Tá certo? Algumas pererecas que têm cores bem vivas e tal, elas apresentam o veneno no seu corpo todo, tá? Então é bem complicado aí. Se você tiver algum corte, alguma coisa, e entrar em contato com essa perereca, você pode até morrer, tá certo? Então o interessante é que existem alguns rituais indígenas que utilizam até venenos de pererecas aí para promover alguns fenômenos religiosos, meio alucinógenos e tal, umas coisas bem assim, né? Então eu trouxe até uns vídeos para vocês aqui que mostram algumas pererecas aí, bem diferentes e venenosas. Eu trouxe como apêndice, tá certo? No final da aula tem um QR Code que você pode acessar e você pode ver esses vídeos bem legais aí que eu trouxe como adicional, como presente para você, beleza? Então, pessoal, com relação ao sistema excretor, os rins são do tipo mesonéfron, tá certo? E apresentam 2 ureteres desembocando na cloaca, tá certo? E apresentam também uma bexiga urinária, tá certo? Então, resumindo, os sapos não fazem xixi em ninguém, tá certo? Eles acabam liberando essa glândula de veneno a partir das glândulas paratóides, tá certo? Beleza? E a urina do sapo sai pela cloaca, tá, pessoal? E não pelas glândulas paratóides. Show de bola? Bora se embora. O produto final da excreção nitrogenada, tá certo? É a amônia, tá certo? E em alguns outros é a ureia, tá certo? Depende mais ou menos do seu hábito, né? Alguns que têm um hábito mais aquático, né? E normalmente liberam amônia, outros que têm um hábito mais terrestre, a ureia, beleza? Sistema nervoso com 2 pares de nervos cranianos. Opa, garotinho. Deixa eu voltar aqui. Sistema nervoso com 10 pares de nervos cranianos, tá certo? Os olhos bem desenvolvidos, adaptados a uma visão de objetos em movimento, tá? Então eles são adaptados aí eles não conseguem ver bem objetos parados, tá? Só quando estão em pleno movimento, beleza? Com relação aqui, ó, ao sistema reprodutor, tá certo? São animais de sexos separados, contudo, tá certo? Nos anuros as larvas possuem cauda, tá certo? E brânquias, tá certo? Além do saco vitelínicozinho, tá certo? Então esse é o único, como é que eu posso dizer? Eles não têm, por exemplo, córion, anexos embrionários, eles não têm córion, alantoide, âmnion, tá certo? Ele só tem esse saco vitelínico que vai ter os nutrientes ali, terá o nutriente para ele conseguir se desenvolver, né, até a fase juvenil. Beleza? De estágio larval para juvenil. Show de bola? Então a larva a gente chama de girinos, tá, pessoal? Então quando ele vai crescendo, essa larva vai sendo encolhida, né, regredindo até sumir completamente. É uma característica justamente dos anuros. Show de bola, garotinho? Aqui, ó, eu trouxe para vocês justamente, né, o ovinho, né? Esse ovinho aqui, ó, na verdade já se dividindo, né, formando aqui, né, alguns estágios larvais até chegar na fase adulta, né? Então aqui, ó, sua fecundação é externa, embora haja cópula. A desova aqui, ó, a desova é um longo cordão gelatinoso. Então o macho, né, libera uma gosma junto com o espermatozoide, né, que na verdade se une aos ovos da fêmea e ocorre a fecundação ali. Em muitos casos, né, em espécies arborícolas, eles
colocam esses ovos nas folhas e quando ocorrem as chuvas fazem, elas escoam, né, justamente pelas folhas e carregam esses ovos e vão levando para regiões mais úmidas, lamosas, ou então para um acúmulo de água que fica na região, no qual essa região ali vai propiciar o desenvolvimento desses anfíbios, tá certo? Bora simbora, pessoal. Bom, vamos agora para as questões. Vamos ver como é que isso cai, né? Como é que isso cai no vestibular. Eu trouxe umas questões do Enem, tá certo? Então, a UPE também cobra isso aí. Vamos ver como é que cai aqui. Vamos fazer essa primeira questão aqui, tá certo? Fala o seguinte: os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a letra A reprodução por viviparidade. Pessoal, a fecundação aqui é externa, tá certo? O desenvolvimento é externo, tá certo? Então, viviparidade, os filhotes têm um desenvolvimento interno, tá certo? Então, esses daqui, na verdade, são os chamados ovulíparos, né? E não vivíparos, tá certo? Então, estão bem distantes da viviparidade. Respiração apenas pulmonar em adultos. Rapaz, estragou tudo esse apenas aí, né? Porque ocorre respiração pulmonar sim, mas também, né, eles respiram, tá certo? Pela região aqui da boca, tá certo? Eles respiram também, e também através da pele, tá certo? Então, ocorre esse processo de respiração também, tá? Então aqui, ó, regulação térmica por endotermia. Eles são pecilotérmicos, pessoal. Cobertura corporal delgada e altamente permeável. Isso é necessário para a respiração cutânea, tá certo? Eles não apresentam respiração cutânea? Pois é. Então, aí está correto. Locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Pessoal, a gente viu que, na verdade, os membros dos sapos, dentro dos tetrápodes, são os mais primitivos, né? Não permitem uma boa locomoção, né? Eles se movem através de saltos, tá certo? Então, pô, isso aí tá equivocado. Então, a gente fica aí, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Vamos ficar com a letra D, garotinho. Então, vamos para a próxima, na sequência. Então, bora embora. A questão da PUC aqui, ó, fala o seguinte: se tornarmos um sapo como protótipo dos vertebrados, podemos afirmar que eles apresentam, na fase embrionária, um sistema nervoso dorsal, porém ganglionar. E, pessoal, na verdade, eles apresentam, né, um sistema nervoso dorsal, porém ganglionar. E será? Eles apresentam um sistema nervoso bem desenvolvido, né, pessoal? Então, apresentam um cérebrozinho e tal. Então, vamos guardar aí. Aqui, ó. Eles apresentam o ânus formado a partir do blastóporo, tá certo? Então, na verdade, o que acontece aqui? A gente tem os chamados deuterostômios, onde o blastóporo origina o ânus, e os protostômios, onde o blastóporo vai originar a boca. Então, os sapos são deuterostômios, né? O blastóporo origina o ânus. Então, isso está correto, tá, pessoal? Então, aqui eles falam o seguinte, ó: eles não apresentam em nenhuma fase da vida a notocorda. Ixi, caramba, são vertebrados, bicho. Como é que não apresentam a notocorda? Aqui, ó: eles não apresentam fendas branquiais. Pô, no desenvolvimento, né, desses organismos, eles apresentam sim fendas branquiais. Nós, no nosso desenvolvimento embrionário, nós apresentamos fendas branquiais, né, na fase embrionária. Então, aqui, nenhuma das alternativas, não. A gente tem uma alternativa. É a alternativa número B, tá certo? Até porque o A fala, né, na fase embrionária, né, apresenta sistema nervoso dorsal. Não, na verdade, ele apresenta na fase sistema nervoso dorsal em todas as fases, tá? E apresentam um cérebro relativamente desenvolvido, tá certo? Então, eu vou ficar com a letra B. Então, que é o correto. Show de bola, garotinho. Bora simbora para a terceira e última. Fala o seguinte, ó: questão da SES Gran Rio. Sapos e rãs estão desaparecendo a uma velocidade jamais observada em países onde sua ocorrência era comum. Porém, essa redução tem sido observada em todo o mundo. Isso foi uma reportagem do Globo, tá certo? Volta ali de 98, a questãozinha antiga, né, pessoal? Então, esses animais citados no artigo pertencem à classe dos vertebrados, que apresentam, aqui, ó, fecundação externa e respiração pulmonar e cutânea. Rapaz,
Vamos guardar esse negócio aí, porque, ó, fecundação externa, sim. Respiração pulmonar e cutânea apresentam. Então, poxa, será? Será que já foi de primeira assim? Mas vamos continuar. Ok, são pecilotérmicos, tá certo? Aqui, ó, são pecilotérmicos e rins metanéfricos, tá certo? Ih, rapaz, será? Então aqui, ó, metamorfose e circulação aberta, tá certo? Não, pessoal, é para circulação fechada, né? Mas apresenta metamorfose sim. Viviparidade já tá errado aí. Ok, digestão intra e extracelular. Ixi, digestão na verdade, ele absorve os alimentos, né? A digestão ocorre dentro deles, né? E depois esses nutrientes esses micronutrientes são encaminhados às células, tá certo? Ok, ovo, teleósteo e saco vitalino com um único anexo embrionário, tá certo? Tá certo? Então aqui, pessoal, a gente vai ficar com a alternativa número A, tá certo? Justamente porque a fecundação ela é externa, a respiração pulmonar e cutânea estão presentes, tá, pessoal? Então essa seria a melhor resposta. Beleza? Então, pessoal, olha só o que eu trouxe para vocês aqui. Eu trouxe para vocês aqui alguns vídeos bem legais, tá certo? Então tem 2 vídeos de anfíbios. Então pega teu celular, tá certo? Bota aqui no QR Code, bota o teu leitor de QR Code, você vai acessar os vídeos aí, vai assistir no celular e tal, depois dessa aula, né? Como um apêndice aí. E depois aqui, ó, tem 2 vídeos sobre anfíbios, né? Bem interessantes. E depois tem uma visita aqui virtual ao zoológico de San Diego e de Durrell, tá certo? Então esses 2 zoológicos vocês conseguem ver espécies bem legais, tá certo? Bem, assim, tem animais belíssimos, tá certo? Então é interessante que esse vídeo aqui, ó, foi do Richard Rasmussen, tá certo? Dividido em 2 partes, foi um vídeo especial, foi produzido no SBT, tá certo? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto, garotinho. É nóis, até a próxima. Nos vemos agora em répteis, garotinho. Então, capricha aí, faz aquela revisão marota e depois vamos para os répteis, tá certo? Não esquece de ver aí os vídeos, não esquece de acessar aí as páginas dos zoológicos, tá certo? Tamo junto, até a próxima. Fui!